Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Muitos gostariam de entender como Jesus, sendo Deus, se fez homem, como o infinito se fez finito, como o imortal se tornou mortal. Sem querer desanimar, vou logo te dizendo que tua mente finita não conseguirá entender. O próprio Paulo define isso como o mistério da piedade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 16, ele deixou isso registrado. Então você e eu aqui na Terra não entenderemos o que aconteceu na casa de Maria, quando a Trindade desceu à Terra para aquele simples lugar para iniciar a execução do plano da salvação, que já estava pronto desde a fundação do mundo. Como diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O que aconteceu lá foi algo sobrenatural, inerente à Trindade. O universo ficou maravilhado, mesmo sem entender. Portanto, nós devemos aceitar e apenas glorificar a Deus, porque foi isso que os anjos procuraram na terra quando Jesus nasceu. Pessoas que glorificassem e louvassem a Deus por tamanha salvação que estava chegando à terra. Não consigo entender, mas aceito a intervenção divina de enviar Jesus no tempo certo para nos salvar. E todo o esforço do céu em nos salvar deveria nos constranger e nos levar a termos o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Portanto, busquemos como Ele sermos a parte visível de Deus, a nos esvaziarmos do nosso eu, de nos humilharmos e morrer por Ele, assim como Ele morreu por nós. Jesus, Ele sempre será nosso exemplo. O mundo precisa que você e eu sejamos como Jesus. Por isso que no início da pregação do Evangelho, os discípulos foram chamados de pequenos cristos ou cristãos. Assim também nós precisamos ser conhecidos nesse mundo atual. As pessoas estão precisando ver Jesus em nós. Elas estão cansadas de uma religião de hipocrisia, de pessoas fingindo, de pessoas ganhando dinheiro com a mensagem do Evangelho, de um Evangelho interesseiro, sabe? Elas estão cansadas disso, elas estão precisando de um Jesus que a abrace, que escute, que ore junto com ela, que faça os milagres que ela precisa. E o povo de Deus tem essa missão na terra. Mas para isso nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Nós precisamos, como Jesus, sermos a parte visível de Deus, mesmo que Jesus não se utilizasse do poder de Deus, ele era a imagem de Deus, ele era igual a Deus. Da mesma forma, nós precisamos também nos apresentar dessa forma para uma sociedade que está carente de Deus. Ele se esvaziou e também nós precisamos. Tudo nós pensamos em nós como se o mundo girasse em torno da gente.
Então, eu não gostei disso, porque eu acho isso, porque eu acho que deveria ser assim. Parece que tudo você tem que dar a tua opinião e tudo tem que ser do jeito que você quer. Você precisa se esvaziar, porque senão não vai caber Espírito Santo aí dentro. Aliás, não vai caber nada a não ser você. Até mesmo para Deus falar com você, você precisa se esvaziar, baixar o teu tom de voz, silenciar um pouco e parar para ouvir a voz de Deus. Jesus era servido por anjos no céu. Ele vivia cercado da glória de Deus e ele trocou tudo isso por uma vida de total servidão. E muitas vezes você acha ruim servir, e muitas vezes você acha humilhante. E no entanto, foi isso que o nosso Jesus veio fazer aqui na terra. Ele se tornou servo para fazer a vontade do Pai e para atrair pessoas para o reino de Deus. Nós precisamos também disso. E quando nós fazemos esse processo de servir, Deus vai suprindo todas as nossas necessidades e Deus vai cuidando de tudo o que nós necessitamos. E Jesus estava fazendo tudo isso na certeza que estava caminhando para a morte. Da mesma forma, o cristão que faz a vontade de Deus, que se envolve na pregação do Evangelho, que vive isso 24 horas, ele sabe que está caminhando para a morte, ele será perseguido, ele será maltratado, ele passará por dificuldades. Mas a causa é nobre, assim como o nosso Jesus deu a vida por nós, nós também queremos dar a vida por ele, pela causa e pela obra. E todas as vezes que a gente faz isso, as pessoas ficam curiosas para entender que mensagem é essa que você dá a vida por ela. Isso fortalece a fé de muitas pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Muitas igrejas estão pregando apenas a prosperidade. Muitas igrejas estão apenas com pregações de autoajuda, tentando elevar a autoestima de muitos cristãos, mas quando eles chegam em casa e passam por privações, filhos nas drogas, algumas portas fechadas, quando eles se veem no Coliseu, quando eles se veem diante de uma fornalha, diante de uma fogueira ardente, diante de uma cruz, eles se desesperam porque a igreja deles não ensinou isso para eles. Ensinou que eles iam ter uma vida maravilhosa, que eles iam viver na abundância, na fartura. Mas a grande maioria passa por dificuldades porque o verdadeiro cristão, ele é moído, ele passa por privações assim como o seu mestre, porque nós estamos pregando o mesmo que Jesus pregou e isso não agrada ninguém. E por isso nós somos tão perseguidos, não somente pelas pessoas, mas principalmente pelo diabo. E aí muitas pessoas ficam frustradas com o evangelho porque elas estão ainda sofrendo. O eu, maior do que a pessoa mesmo. Nós não queremos ser servos, nós queremos ser servidos. E por isso nós reclamamos tanto, e por isso nós questionamos tanto Deus, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. Jesus, ele veio resolver o problema do pecado, ele veio nos religar com o Pai, e ele foi preparar um lugar para nos levar para estar com ele para sempre. Mas ele não prometeu nos livrar destes problemas. Jesus, antes de ir embora, ele fez uma oração pedindo ao Pai que cuidasse de cada um de nós, que nos livrasse do mal, que nos unisse ao Pai, porque ele estava indo embora com o coração partido, com receio de deixar a gente aqui nesse mundo tão difícil. E por isso ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo, que assim como o Espírito Santo ajudou Jesus, que ajudasse também a cada um de nós. E por isso nós estamos aqui sendo cuidados pelo Espírito Santo, escoltado por anjos. Toda a Trindade está cuidando de nós porque
ficou provado pela vinda de Jesus aqui que isso aqui é muito difícil de sobreviver. Se não for agarrado à mão do Senhor, a gente é engolido pelos problemas. Tudo que Deus criou está manchado pelo pecado e isso não tem mais o mesmo sabor que tinha quando Deus criou, como a família, algo extraordinário que Deus planejou. Mas muitas vezes é na família que nós mais nos machucamos por conta do pecado. As pessoas que nós mais amamos são as que mais nos agridem. O sábado, que era uma bênção do Senhor, que foi feito para descansarmos, para adorarmos ao Senhor, se tornou um fardo para muitas pessoas. Ficou um dia cansativo, cheio de obrigações, de reuniões, de tarefas. E o diabo fez com que esse dia fosse o melhor dia no comércio. E por isso muitas pessoas optaram por escolher por conta própria um outro dia para adorar ao Senhor. O amor está esfriando de quase todos. A fé está diminuindo ao ponto de Jesus dizer: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês fariam grandes coisas nessa terra. O pecado está reinando de uma forma tão grandiosa que parece que ele venceu, parece que o diabo venceu. E isso muitas vezes diminui o povo de Deus, isso muitas vezes faz com que o povo de Deus se acanhe, baixe a cabeça. Mas quando nós olhamos para essa cena de um Deus que deixou tudo para se tornar humano, para me salvar por amor a mim, isso deve me constranger e entender que Ele veio e Ele não deu a viagem perdida. Ele veio e nos salvou e nos regenerou e nos deu do seu poder e nos deu da sua paz. E nós deveríamos andar como pessoas que são salvas, pessoas que foram salvas. E pessoas que foram salvas não andam do jeito que nós andamos, carrancudos, murmurando, reclamando, duvidando. Se você entendesse o que aconteceu na cruz, se você entendesse o que aconteceu no mundo sobrenatural, você teria um outro comportamento e você seria mais ousado e você receberia mais e mais poder e você seria muito mais forte. Porque apesar das provações, elas não podem ser mais fortes do que o cristão, porque Deus dá o escape a todos nós. Tudo que Paulo passou, nada pôde detê-lo, nada pôde pará-lo, nada pôde fazer com que ele desistisse, porque o poder que estava nele era muito maior. E por isso ele seguia pregando, mesmo nas correntes. Da mesma forma, nós precisamos nesses últimos dias de cristãos que continuem, que não parem, que não murmurem, que não reclamem, mas que sigam, porque sabem que estão num grande conflito, estão no meio de uma guerra e eles não podem parar e eles precisam continuar na pregação do Evangelho, porque Jesus veio a este mundo e deu a eles o poder necessário para eles vencerem. Você conhece em alguma literatura ou já ouviu alguma história de um Deus que desceu à terra para salvar os seus? Lúcifer jamais faria isso. O diabo queria subir acima de Deus. E o teu Deus quis descer à terra para te salvar. E ele conseguiu. Ele pagou o preço por tua salvação. E se você o aceita como seu Salvador, já nenhuma condenação há para você, como diz na palavra. E agora nós estamos aguardando que esse céu se rasgue para a gente voltar para casa. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos avisar o maior número de pessoas. Elas precisam ser salvas. Elas precisam conhecer esse Deus. Que a cruz não tenha sido em vão na tua vida, mas que ela tenha sido o começo de uma nova vida para você. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos, porque o infinito se fez finito
O Rei dos Reis se tornou um embrião na barriga da tua serva Maria. A Trindade estava nesse processo todo. O Espírito Santo a envolveu. O próprio Deus a cobriu com sua sombra. E o Filho foi colocado no ventre daquela mulher de forma sobrenatural. Porque era necessário que alguém morresse por conta do pecado. E por amor a nós, o Senhor não permitiu que a morte viesse sobre nós, mas o Senhor tomou sobre si os nossos pecados. E o Senhor morreu naquele madeiro para que nós tivéssemos vida. E quando o Senhor ressuscitou, o Senhor soprou sobre nós a sua paz, soprou sobre nós o seu Espírito Santo e ainda se posicionou no céu dizendo: agora tudo o que vocês pedirem, peçam no meu nome, porque eu estarei lá com o Pai intercedendo por cada um de vocês. Oh Deus querido, que plano glorioso, que plano maravilhoso. Ajuda, Senhor Deus, para que o teu povo aceite essa salvação, se posicione como pessoas salvas e mostre a esse mundo que nós não fomos abandonados nessa terra, mas nós fomos muito amados e por isso nós estamos aguardando novos céus e nova terra. Coloque em nós essa palavra para que a gente possa transmitir isso a outras pessoas que estão tão carentes, Senhor Deus, que estão precisando de um Salvador, pessoas que nesse momento estão no hospital vendo tantas doenças, passando por tratamentos horríveis por conta do pecado, Pai. Famílias sendo destruídas, filhos na sarjeta, viciados em tudo quanto é ilícito. Oh Deus querido, como é difícil viver neste mundo de traição, de capitalismo, onde as pessoas só pensam em dinheiro, na ganância, na ambição de ter uma vida melhor, como se pudessem ter uma vida longe do Senhor. Como diz a tua palavra, só quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho não tem vida. E por isso muitas pessoas estão aqui vegetando, porque elas não têm o Deus que nós temos. E nós precisamos levar esse alívio para elas, essa mensagem gloriosa, essas boas novas. Obrigado, meu Deus, porque um dia você se fez homem. E obrigado, porque um dia você voltou a ser Rei glorioso. E obrigado, porque um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Dá-nos a tua paz nesse novo dia, que possamos meditar na cruz, em tudo o que aconteceu ali, para entendermos como somos valiosos e que em breve nós estaremos junto com esse Deus que pagou um preço alto por nós. Dá-nos a tua paz, fica conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.